Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar de O Marido do Meu Irmão de Gengoro Tagami. Desculpe qualquer pronúncia aqui ao decorrer do vídeo. A capa do mangá pode nos enganar assim, nos induzir ao erro, né? Porque a gente pensa que eles dois são casados e que essa aqui é a irmã de algum deles. Mas não, o plot da história é um pouquinho mais complexo, que a gente acompanha o Mike, que é um canadense, indo visitar a família do marido dele que morreu, o Yachi, que é o irmão do Ryoji, e Kana, que é a filha do Yachi. E assim, né, a primeira vez que o Yachi encontra com o Mike, né, eles se abraçam e o Yachi recebe esse choque cultural, assim, de abraço. E também a gente tem um pouco dessa dupla face do Yachi, né, o que ele pensa, né, no começo desse livro, assim, no começo do mangá, os pensamentos homofóbicos que ele tem, assim, os questionamentos que ele tem, principalmente porque o Ryoji e o Yachi meio que se distanciaram, assim, depois da adolescência, né, depois que o Ryoji, né, revelou pro irmão que era gay, eles meio que foram indo se afastando, até que o Ryoji se mudou pro Canadá, conheceu o Mike, e aí eles se envolveram e se casaram. Mas eles não eram próximos, né? Eles não tinham nenhuma contato assim entre irmãos e muito menos entre o Mike e o Yacht. Mas assim, durante o livro a gente vai acompanhando a evolução do Yacht, como que ele vai questionando esses seus próprios preconceitos e também os preconceitos assim que rondam a sociedade japonesa sobre outras questões além da homossexualidade. Então, basicamente, o fio condutor dessa narrativa é basicamente isso, né? O Mike foi visitar os parentes desconhecidos do Ryoji no Japão. Só que o Ryoji contava as histórias dos lugares que ele frequentava, lugares que eles gostavam, que eu gostava de ir. Mas ele também foi para o Japão, além de conhecer a família, para conhecer esses lugares, para ter contato com tudo que o Ryoji mencionava nas suas histórias. Porque ele quer realmente desbravar o bairro deles assim, para se sentir mais próximo do marido que morreu. Mas a história do mangá é um pouco assim legal porque ele vai colocando coisas assim não tradicionais. O próprio Yachi, que é pai da Kana, mas ele é uma pessoa dona de casa, né? Ele cuida do lar, ele não trabalha fora, porque ele vive de renda de alguns aluguéis que ele herdou dos pais. Então já é algo assim não tradicional, um homem não trabalhar fora na sociedade japonesa. No início do livro o autor dá uma pegadinha assim, dá a entender que a esposa do Yachi faleceu, né? Que ele é viúvo. Mas não, ela continua viva, ela visita regularmente a filha, mas o livro não explica assim com muita profundidade como é essa relação do Yacht com a esposa e a filha. A gente não entende muito bem, não é explicado assim profundamente o porquê da Kana estar com o Yacht, mas o que a gente sabe é que a mãe é presente, né, que a Kana às vezes vai lá dormir com ela e que ela normalmente, regularmente visita a casa do Yacht para brincar com a filha, para conversar com a filha, né, para conversar e ter contato com a filha. Mas aí, como eu falei, né, ao decorrer da história, o Yacht vai enfrentando seus preconceitos e também vai vendo os preconceitos que as outras pessoas têm em relação ao Mike, né? Uma das amigas, a Kana, fica extremamente feliz de ter o tio Mike, então ela quer exibir, né, o gringo assim para todos os amigos da vizinhança, né, principalmente aquele alto assim, grandão. E vai chegar um momento, né, que ela queria mostrar o Mike para alguma das amiguinhas e a mãe dessa amiguinha diz que não podia porque seria uma má influência. E o Yacht, ao saber disso, né, pela filha, ele também começa a refletir sobre o próprio preconceito, sobre o que ronda a sociedade, e o autor consegue colocar algumas reflexões bem legais por aqui. Tem até uma cena assim na reta final desse volume do mangá que eles estão, acho que em um clube, assim, numa academia, onde a Kana faz natação e eles fazem academia lá e tal. E aparecem dois gringos lá, né, dois estrangeiros, e o Mike vai lá tentar ajudar, e meio que descobre que lá no Japão tatuagem é vista com muito preconceito, né, é vista como algo assim de gangue, né, da Yakuza e relacionado. Então, em locais públicos como banhos, academias, piscinas, é proibida a entrada de qualquer pessoa que tenha tatuagem. Então, o mangá trabalha com esses preconceitos, assim, além da homofobia que rondam a cultura e a sociedade japonesa. E é um mangá que tem esse conteúdo mais, vamos dizer assim, didático sobre o que é ser gay, sobre o que é LGBT, sobre o que é a bandeira. Então, o mangá apresenta, tipo, esse curso de cultura gay do Mike, onde ele vai explicar coisas assim, tipo, o que é casamento homoafetivo, o porquê, o quando começou a ser legalizado, o porquê da bandeira ser de arco-íris e etc. E também ao desenrolar da história a gente vai ficar vendo as perguntas que a própria Kana vai fazendo assim em relação ao que se dois homens podem se casar, o porquê no Canadá pode, no Japão não, e entre outros aspectos assim que perguntas que crianças tipicamente fazem e ele vai lá aqui dar uma
Umas respostas simples, diretas, pra ela sanar a curiosidade, mas com respostas pro nível da idade delas. Então o mangá meio que entrega respostas que você pode dar com as perguntas inconvenientes e diretas que as crianças vão dar, assim. E eu acho que a cena mais emocionante que tem no livro é uma cena na reta final que um irmão mais velho de um colega da Kana acaba descobrindo sobre o Mike, né? Porque a Kana sai espalhando pra todo mundo que tem um tio estrangeiro que era casado com o irmão do pai. E por aí vai e acaba chegando nos ouvidos desse irmão mais velhos. E ele acaba meio que rondando a casa tentando ter contato com o Mike. E no final a gente descobre o porquê e é uma cena muito, muito emocionante, muito, muito legal. No geral, gente, é um bom livro, é um livro leve, é um livro divertido, tem algumas cenas aqui que você vai dar umas risadas, você vai ter alguns momentos aqui emocionantes. Enfim, né, é uma história muito boa, tem de tudo e entrega muito bem. Originalmente o mangá foi publicado em 4 volumes no Japão, mas a Panini publicou em 2 aqui no Brasil, juntando os 4 em um nessas edições um pouco mais gordinhas. Aqui no Brasil os volumes já estavam esgotados pela última vez que eu vi, então se eu encontrar algum link eu vou deixar aqui na descrição, mas aí procure em bibliotecas da sua cidade, que com certeza é uma história que vale a pena ser lida. Muito obrigado, até!